O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Por ano, uma média de 41 mil toneladas de comida são jogadas fora, o suficiente para alimentar milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para mudar esse quadro, basta ter uma atitude simples. Veja. Há vários motivos para o Brasil estar entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo, desde a produção em excesso, passando pelo transporte e distribuição desses alimentos. O maior vilão do desperdício, analisando a cadeia produtiva, o varejo, supermercados, restaurantes, as feiras também acabam tendo um desperdício grande. Hoje temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo e a estimativa é que em 2050 seremos 9 bilhões. Enquanto isso, 1 bilhão de pessoas não têm acesso adequado e sofre com a desnutrição. Hoje, o SESC tem feito um trabalho muito importante com o Mesa Brasil. Existem também ONGs que estão trabalhando com esse desperdício. Tem uma ONG, o Banco de Alimentos, que trabalha com essa questão do desperdício. Para o combate ao desperdício de alimentos, a principal mensagem é a mudança de atitude. Segundo a nutricionista, temos que ser mais eficientes no uso dos alimentos, mas cientes de que o desperdício é uma realidade e produz muitos efeitos colaterais. Só que a gente esquece um pouco da sobra, da sobra cozida do alimento, daquele resto da janta. Para Ana Cláudia, tem como saber se há o desperdício. O que a dona de casa precisa rever é que esse lixo orgânico ele precisa ser menor. Então, como é que a gente vai analisar se o que eu estou fazendo em casa está dando certo, se eu estou contribuindo aí, sendo uma pessoa mais sustentável, observando como está meu lixo. A nutricionista passou uma receita de torta de arroz e recheio de atum. Para a massa você vai precisar de 2 ovos, 2 xícaras de chá de arroz cozido, 1 pote de iogurte natural, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de chá de sal e 1 colher de fermento em pó. E para finalizar, eu utilizo o fermento em pó, o equivalente a 1 colher de chá de fermento. E a nossa massa está pronta. Uma outra dica para os vegetarianos, os veganos, pode estar utilizando também os legumes, batata, abobrinha, cenoura. Já para o recheio, você vai precisar de 2 latas de atum. A dica é que você escorra bem a água, 1 lata pequena de palmito, 150 gramas de cream cheese, 2 tomates picados, 1 cenoura grande ralada, azeitonas e orégano a gosto. Então agora eu vou colocar no forno. Eu seleciono aqui então, ele já está pré-aquecido, 150 graus. E daqui uns 20 minutinhos já está pronto. Agora é só saborear. Praticar esportes é muito bom, não é? Mas quando é em prol da sociedade fica ainda melhor. O projeto do Instituto Gotas de Cidadania atende pelo menos 400 crianças em Taubaté e o objetivo vai além de ensinar basquete. O foco principal é a formação do cidadão e mostrar para os alunos que as regras da quadra também valem para a vida. O Instituto Gotas de Cidadania foi fundado em 2009 e tem como missão formar o cidadão através da cultura, do lazer e do esporte. Para conhecermos um pouco mais do projeto, conversaremos agora com Fernando dos Santos. Fernando dos Santos, que é gestor de desenvolvimento institucional. Olá, Fernando. Qual é o objetivo principal do Instituto Gotas de Cidadania? O objetivo do Instituto é formar o cidadão pela educação, cultura e esporte, através principalmente hoje da ferramenta esporte. E como que funciona o Instituto? O Instituto funciona desenvolvendo projetos na área de esporte, especificamente o basquetebol, e alguma coisa na área de atletismo, para oportunizar as crianças e os jovens no desenvolvimento da sociedade. O Instituto desenvolve também projetos incentivados em nível estadual e federal e hoje também estuda o desenvolvimento em projetos incentivados municipais.
Quem que pode fazer parte do grupo? Como fazer para participar? O garoto para fazer parte, a garota para fazer parte do projeto, basta entrar em contato conosco através do site www.gotasdecidadania.com.br ou pelo telefone 997724862, falar comigo, Fernando Vale, que será orientado em qual núcleo deve buscar a sua vaga. Hoje nós atendemos em 5 núcleos, 4 núcleos na cidade de Taubaté e 1 núcleo na cidade de Caçapava. E as pessoas que desejarem ajudar o Instituto, como elas podem estar fazendo? Hoje nós criamos a categoria do mantenedor. Essa categoria é onde o doador pode permanentemente colaborar com a instituição e inclusive interferir na empregabilidade dessa verba, desse recurso que ela disponibilizar. Pode ser feito contato através do site. Muito obrigado, Fernando. Lembrando então que o site é www.gotasdecidadania.com.br e o telefone para contato 99772-4862. Gisele Ferri, repórter setorial. Vamos a mais uma entrevista com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Ao longo da minha vida, tive a oportunidade de acompanhar vários julgamentos pelo júri popular. E várias vezes eu saí das sessões com muitas pessoas inconformadas com o resultado, criticando a justiça. E realmente acho que as pessoas não têm ainda, até hoje, noção do que se passa numa sessão do júri. Um dos julgamentos que foi marcante na minha vida foi o julgamento de Dock Street, em Cabo Frio. O crime em que ele era acusado de matar a Pantera Mineira. Foi a julgamento 2 vezes e nas 2 vezes as pessoas não se conformavam com o resultado. Vamos desmistificar o júri, porque afinal de contas, pelo que eu tenho notícia, doutor Alexandre Ferrucci, muito prazer e muito obrigado por sua vinda. Prazer é meu. Pelo que eu tenho notícia e pelo que eu conheço, acho que no júri o juiz preside e dosa a pena, mas quem julga é o povo que invariavelmente reclama. Estou certo? Isso mesmo. O Tribunal do Júri tem por finalidade que a pessoa seja julgada, né, o fato que ele praticou seja julgado pelos próprios pares, né, pelo cidadão comum, né, escolhido através de pessoas do povo que tenham conduta ilibada, que não tenham passagem pela justiça criminal. Bom, começando do início... Anualmente, né, o juiz criminal, que tem a competência para o júri, elabora uma lista. Lista essa que obedece mais ou menos à proporcionalidade do número de jurisdicionados na comarca. É mais ou menos por aí. Isso. Aqui em Pindas são 300 pessoas, né, por ano que são selecionadas, né, e desde o ano passado a gente tem uma novidade aqui que a gente abre campanha publicitária, né, anúncio em rádio, editais, e as pessoas têm se voluntariado para participar do júri. Dos 300, no ano passado, nós tivemos 40 voluntários. Ainda não é um número expressivo, né, mas normalmente estudante de direito tem se interessado bastante de fazer parte do... Mas não precisa também ser versado em direito, Não né? precisa ter... Pode ser absolutamente... Aliás, a grande maioria é de funcionário público... nós temos médicos, dentistas, temos várias profissões. Até o ideal é ter toda a sociedade mesmo representada. Porque existem vantagens também para quem é jurado. Isso, o dia de serviço não pode ser descontado, né? E em casos de concurso público, em caso de licitação, a pessoa tem uma preferência também em caso de empate na colocação. Bom, já que o senhor falou desse voluntariado, a partir de que período a pessoa pode ir aonde deve comparecer no próprio fórum? Agora, no começo de novembro, quem quiser comparecer lá no balcão da Vara Criminal, aqui no Fórum de Pindamonhangaba, pode se voluntariar. A gente só pede que leve os documentos e uma certidão. Pode ser tirada pela internet, também uma certidão de antecedentes criminais, mostrando que a pessoa não tem nenhuma condenação. Agora, doutora, dessa lista de 300, são tirados 21 por mês para servir ao júri daquele período?
Na verdade, como a gente tem um volume grande do júri, eu costumo organizar em algumas reuniões periódicas. Então, os grupos são sorteados às vezes para 4 ou 5 júris, e eu já sorteio 25 jurados, né, que desde 2008 teve uma pequena alteração na lei, agora são 25, e eu já, por cautela, sorteio mais 5 suplentes, caso alguém não possa comparecer, a gente não ter o risco de perder todo o julgamento. E uma coisa curiosa também, né, desses 21 escolhidos, o advogado de defesa e a acusação podem fazer recusas desses jurados de acordo com seus interesses dentro da linha de defesa ou de acusação. A ideia é também dificultar um pouco saber quem vai fazer parte daquele julgamento específico, por isso que tem o sorteio de 300. Um pouco antes do júri sorteiam esses 25, e no dia que vão ser sorteados os 7, que realmente vão ser os que vão julgar. E dentro desse sorteio, cada um tem 3 recusas. Então, a defesa pode, não precisa justificar, mas pode recusar 3 jurados, e o promotor também pode recusar 3 jurados. Advogados especializados no júri que conheço dizem o seguinte: se você estiver diante de um caso em que o acusado é um homem que fez lá algumas situações complicadas com uma mulher, o ideal seria recusar mulheres que viessem fazer parte do júri, porque poderiam tomar as dores, né, da vítima, né? É mais ou menos por aí que funciona. Existem vários estudos, mas não tem nada porque o jurado ele não vai, ao contrário do que eu faço nas minhas decisões, ele não vai falar por quê. Então ele vai praticamente decidir se deve ser condenado, se deve ser absolvido, e não explica o porquê, e a gente não fica sabendo quem votou o quê. Então existem muitas lendas nesse sentido de, se for um crime de violência doméstica, evitar mulheres, porque as mulheres estariam dispostas a condenar, né? Num crime que envolva, de repente, uma questão racista, evitar colocar negros para julgar. Então existem Se for contra o idoso, não botar velhinho no júri e tal. Isso, mas não é uma regra assim, que a gente pode afirmar com certeza que funciona, porque, na verdade, cada um julga de acordo com a sua cabeça, e é sigiloso, né? A gente não tem como saber o que cada um votou. Agora, doutor Alessandro, tem muita gente que critica, né? Diz, o júri não é uma coisa funcional, é teatral. Mas o júri, me parece que tem uma estrutura muito interessante, porque há 2 juízos, né? Primeiro, o juízo de admissibilidade, em que o juiz dá uma sentença chamada pronúncia, ou seja, remete o caso ao júri popular. E depois, esse julgamento popular. Eu vou lhe pedir para a gente detalhar essa sistemática na sequência da entrevista. O repórter setorial faz mais um intervalo e no próximo bloco você fica sabendo por que as crianças estão se conectando à internet cada vez mais cedo. Aguarde um instante, voltamos já.